Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento do mês de setembro está centrado numa grande festa que a Igreja comemora todos os anos, no dia 14 de setembro. E esta festa se chama Exaltação da Santa Cruz. E até vale a pena fazer um breve histórico da origem desta festa. A cruz de Nosso Senhor, ela foi guardada como relíquia na cidade de Jerusalém e lá esteve por anos e anos, até que no século VII os persas, invadindo a cidade, roubaram, infelizmente, essas relíquias, levaram embora, e aquilo causou grande dor para todos os cristãos. Graças a Deus, um pouco tempo depois, o imperador bizantino, que era o império era dividido no Oriente e no Ocidente, naquele período, um imperador bizantino católico chamado Heráclio, que reinou do ano 610 até o ano 641, ele decidiu ir até a Pérsia para recuperar a cruz de Nosso Senhor e, graças a Deus, conseguiu recuperá-la. E conta uma tradição que ele quis subir com a própria cruz até o Calvário, carregando como Jesus. E de fato, ele fez isso, só que interessante que a cruz, à medida que ele dava os passos, ia se tornando cada vez mais pesada. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, sabia que havia algo extraordinário por trás, já que era a cruz de Nosso Senhor. E um bispo que vivia ali naquela época, chamado Zacarias, ele lhe disse que se ele quisesse levar a cruz até o Calvário, ele tinha que imitar Jesus Cristo. E nesse caso, que ele tirasse todas aquelas vestes ricas de um imperador, que ele se vestisse de uma maneira muito simples e que assim ele conseguiria. E de fato, assim o fez, tirou todas aquelas vestes e até tirou o calçado, ficou descalço e foi caminhando até chegar ao Calvário. E esse dia foi memorável e a partir de então começou-se a comemorar essa festa da exaltação da Santa Cruz. E aí vocês podem perguntar agora, como assim comemorar uma festa da cruz? Exaltar a cruz. Não seria um contrassenso fazer isso? E eu diria, e a Igreja diz que não, que a cruz ela é fonte de inúmeras bênçãos, de inúmeras graças, de inúmeros frutos, e de modo concreto com relação ao próprio Jesus, foi através da cruz que Cristo nos trouxe a salvação. Mas não queria focar nesse aspecto da cruz como exaltação da cruz. Queria
falar de duas virtudes que estão muito relacionadas com a cruz, que são as virtudes para serem consideradas nesse mês: a virtude da generosidade e a virtude da paciência. E nós vamos começar essa meditação falando da virtude da generosidade, olhando para a cruz. E olhando para a cruz, nós lembramos de toda a vida de nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor à Terra para nos salvar e todo o processo de redenção da humanidade. Nós lembramos que Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles pecaram e o pecado que se comete contra Deus passa a ser sempre gravíssimo, porque a dignidade de Deus é altíssima, infinita. De tal forma que, uma vez que o homem peca contra Deus, ele fica numa situação que ele não pode fazer nada para reparar esse pecado. Tudo o que ele fizer, como nós somos uma criatura com uma dignidade bem pequena comparada com a de Deus, tudo o que fizermos, inclusive dar a própria vida, é nada comparado com a ofensa cometida. Uma imagem que nós utilizamos é que Adão e Eva e todos nós que nascemos desse primeiro casal, todos nós caímos num poço que, mesmo que fosse não tão profundo, 4 metros, por exemplo, basta com que as paredes desse poço sejam lisas, como um granito, um mármore, para que não se possa sair daí sozinho. E a única solução é que alguém nos resgate, alguém nos ajude. E nesse caso teria que ser Deus, porque só Deus, que tem uma dignidade infinita, pode nos perdoar e conceder esse perdão e assim sermos redimidos. E nosso Senhor, Deus, o que ele pensou? Ele poderia ter feito isso, simplesmente falar assim: olha, vocês estão perdoados. Na verdade, até não tinha obrigação de perdoar. Ninguém tem obrigação de perdoar. É um gesto de amor. Mas obrigação de perdoar ninguém tem. E Deus poderia ter tido até essa atitude, pensando que Ele nos deu a liberdade para amar, e como nós escolhemos mal essa liberdade, fomos para o caminho do mal, então Deus poderia dizer: olha, muito bem, eu dei a liberdade, eu dei tudo para que vocês possam um dia viver comigo, viver na vida eterna ao meu lado, mas vocês não quiseram. Então, paciência. Mas Deus jamais faria isso, porque Deus é amor. E esse amor indescritível. Então, o que Deus pensou? Ele poderia simplesmente dizer: olha, vocês estão perdoados, mas o seu amor foi além. O que ele pensou foi em vir à Terra, assumir a natureza humana e fazer aquilo que o homem poderia fazer como máximo, que é dar a sua própria vida em reparação. E é isso que ele vai fazer. Vai derramar não só uma gota de sangue do seu corpo, sofrendo por nós, como todas as gotas de sangue. Tanto assim que quando o soldado, assim que Cristo morrer na cruz, enfiar a lança no seu costado, dessa chaga sairá um pouco de sangue e depois água. Ou seja, todo o sangue foi derramado. Então nós vemos uma generosidade de Deus indescritível, uma generosidade de Deus imensa, imensa, imensa. Deus
não tinha obrigação de nos perdoar. Deus poderia nos perdoar simplesmente nos dizendo que nós estávamos perdoados. No entanto, ele vem à Terra, assume a natureza humana, que é assumir uma condição de vida muitíssimo inferior à sua condição, a condição de Deus, sofrer, derramar não só uma gota do seu sangue, que já seria também suficiente para apagar todos os pecados, mas derramará todas as gotas de sangue do seu corpo. Isso é de uma generosidade espantosa, uma generosidade fora de série. É para ficarmos extasiados com tamanho amor, com tamanha generosidade da parte de Deus. É que, como Deus é amor, e o amor com A maiúsculo, o amor pleno, total, nós podemos entender uma frase que dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho é um gênio, e por isso ele tem frases extraordinárias. E ele cunhou essa frase, que é uma frase para ser guardada no fundo do nosso coração. Uma marca fortíssima, que é essa, que a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Ou seja, o amor em si, na sua natureza, é generoso. Uma pessoa que ama, o natural é que não tenha medida, é que seja extremamente generosa. Então, nós já podemos nos perguntar: meu amor a Deus é grande? Eu sou generoso com Deus? Meu amor ao próximo é grande? O meu amor ao meu marido, meu amor à minha esposa, o meu amor aos meus filhos, meus parentes, é grande? Eu sou generoso, muito generoso com o próximo? Há algum campo da minha vida em que não estou sendo generoso? Eu sei sacrificar-me pelos outros constantemente? Vamos olhar para a vida de nosso Senhor. Poderíamos falar da generosidade de Jesus, todo o recolhimento, toda a vida, mas eu queria que nós reparássemos em duas mulheres da vida de Jesus, duas mulheres que foram muito generosas. E a primeira delas é aquela que aparece na casa de Simão, o leproso, quando nosso Senhor está ali num banquete, e essa mulher aparece trazendo um vaso de alabastro, provavelmente um vaso de uma altura razoável, um vaso, né? E acontece aquela cena conhecida. Vamos lembrar aqui o que diz o Evangelho. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro. Imagina, um vaso de perfume muito caro. O perfume, não é comum você ter um vaso de perfume, porque o perfume é caro, então você tem um vidrinho de perfume, e essa mulher tinha esse vaso, todo ele com perfume. E o que ela fez com ele? Derramou-o
na sua cabeça. Em poucos segundos foi tudo embora. Mas nesse gesto maravilhoso, derramando sobre Jesus. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que esse desperdício? Poder-se-ia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este Evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Então está aqui a memória deste gesto que Jesus ficou muito feliz, muito contente. Que amor a Jesus demonstrou esta mulher. Poderia ter guardado esse perfume para usá-lo para si ao longo de anos e anos. Poderia ter até vendido esse perfume para ganhar um dinheiro, um bom dinheiro também para si, pensando em si, e no entanto se desprendeu, se desfez totalmente, mostrando um grande amor a nosso Senhor. Outra mulher exemplar na vida de Cristo, aquela viúva no templo de Jerusalém. Isso aconteceu já nos últimos dias da vida de nosso Senhor, quando ele estava no templo junto com os discípulos e olhando para aquelas pessoas que estavam se aproximando do cofre. O nome que se dá é gasofilácio, né? Lugar para colocar as esmolas, as oferendas. E conta assim o Evangelho: Jesus sentou-se de frente do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. Um quadrante era 1/4 de um salário de um dia, ou seja, uma quantia bem pequena. E ele chamou aos seus discípulos, Jesus chamou aos seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs da sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Então, provavelmente, o sustento dela naquele mês seria isso que é nada, muito pouco. E o que ela fez? Deu tudo para Deus. Que loucura, que loucura. Isso é confiar muito em Deus. Dar tudo o que tem, pensando naquela lei, né? Na lei da oferta ao templo, na oferta a Deus, e confiando que Deus iria repor aquilo de alguma maneira, que ia retribuir aquilo de alguma maneira. E deve ter acontecido isso, porque Deus nunca se deixa ganhar em generosidade, nós dizemos. Então, nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho como Deus retribui qualquer gesto que fazemos a Ele, como Deus fica muito feliz. A verdade é que a pessoa generosa, ela não olha para a retribuição. Ela dá sem pensar na recompensa, não é verdade? Essa é a pessoa generosa. Mas, no caso de Deus ele não consegue resistir. Quando ele vê um filho, uma filha que faz algo para ele, quando é generoso, generosa, essa pessoa é generosa com Deus retribui mesmo. Nesse sentido, eu queria contar uma história que fiquei sabendo um pouco tempo atrás de um amigo meu sacerdote, que ele falava que lá no período da Quaresma foi feita uma missão lá na paróquia. O que era essa missão?
era um grupo de paroquianos que iriam visitar durante um período todas as casas que pertenciam à paróquia, circunscrição que nós dizemos, uma região ali em torno da paróquia, todas as casas dos católicos que moravam ali. Para quê? Para conhecê-los, para falar das atividades da paróquia, para ver se precisavam de alguma ajuda, né, e tentar fazer algo nesse sentido. E foram numa casa de uma senhora que ela tinha 9 filhos. E ela, recebendo essas pessoas, ficou muito feliz, muito agradecida e quis dar um testemunho. E ela começou dizendo, então, que tinha 9 filhos e que 3 deles estavam desaparecidos. Mas que, apesar de tudo, estava muito agradecida a Deus, por Deus ter feito um grande milagre na sua vida. E aí contou qual foi esse milagre. Ela disse que ela morava na rua com os seus filhos, ou seja, muito pobre, e que um dia se aproximou um senhor, um mendigo, que ela viu pela sua situação que estava passando mais necessidade do que ela e os filhos. E esse senhor pediu comida. E essa senhora, nesse dia, só tinha um bife para dar para toda a sua família. E ela resolveu dar esse bife para esse mendigo. Muito bem, o tempo passou, os anos se passaram e um determinado dia se aproximou dela um senhor bem vestido e perguntando a ela se ela o havia recebido uns anos atrás, se ela era ela mesma que havia dado um bife para ele. E ela ficou um pouco surpresa, conseguiu reconhecer o que de fato era aquele mendigo. O que acontece é que esse homem ele conseguiu contornar a sua situação, prosperar, se tornou um empresário e ele apareceu ali para retribuir aquele gesto de generosidade. E o que ele fez foi dar uma casa para essa senhora, para morar com seus filhos, e deu um emprego para o filho mais novo na sua empresa. Que gesto tão bonito, que história tão bonita, na verdade, como Deus, ele não se deixa ganhar em generosidade, e como ele fica feliz de que nós façamos o bem aos seus filhos, ao próximo. Uma outra história pequena nesse sentido, me lembro de uma moça, uma vez que eu estava falando com ela, e falando da sua fé, de que rezava e que tinha uma grande gratidão para com Deus. Ela contou que um dia ela saiu de casa com um sanduíche para comer no meio da manhã, e aí ela viu um mendigo e ela resolveu dar esse sanduíche para esse senhor. E quando ela chegou no trabalho, no meio da manhã, uma pessoa do nada se aproximou dela, uma pessoa lá do trabalho, e falou: "Você quer um sanduíche?" Isso nunca tinha acontecido, né? E ela então já viu que era Deus retribuindo aquilo que ela havia feito. Queria comentar nesses últimos minutos dessa meditação algumas generosidades importantes. Em primeiro lugar, a generosidade para com Deus. E como que nós podemos avaliar essa generosidade nessas obrigações que temos com Deus. E se somos generosos em dedicar-nos às orações que nos propusemos a fazer a Ele diariamente. Será que somos
realmente generosos, que fazemos de tudo para estar nesses momentos junto de Deus, né, para rezar e dar a Deus tudo o que Ele merece no dia, ou nós adiamos, descuidamos as orações. Tantas vezes a gente ouve como sacerdote que as pessoas falam: puxa, padre, eu descuidei as minhas orações, tenho descuidado, o trabalho está indo na frente, outras obrigações, e é uma pena, você vê que está faltando amor, porque amor é generosidade, o amor não tem medida, né? E Deus merece tudo que façamos para Ele, dar tudo a Ele. Como descuidar desses momentos com Deus? Tenho oferecido sacrifícios a Deus. Deus gosta muito de sacrifícios. Os sacrifícios não se realizam só na quaresma. Todos os dias eu posso oferecer algum sacrifício para Deus que vai deixá-lo muito feliz, como por exemplo, puxa, agora aqui eu não vou comer esse doce, eu vou oferecer para Deus. Agora aqui, em vez de reclamar, eu não vou reclamar e vou oferecer para Deus. Pequenos sacrifícios como esses eu posso estar toda hora oferecendo para nosso Senhor. Generosidade ao ouvir as suas inspirações. Deus vai nos inspirando continuamente, faz isso, faz aquilo. Eu sou generoso em corresponder a essas inspirações. Outra generosidade importante, a generosidade no serviço, em servir. Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós não viemos para ser servidos, mas para servir. A esse respeito, uma história breve de um momento que estive numa casa, numa ONG, que é da igreja da Arquidiocese de São Paulo, que se chama Missão Belém. Estive lá antes de começar a pandemia e fiquei muito impressionado com muitas coisas. E uma delas, falando em generosidade, é a do porteiro dessa casa. Porque essa casa é uma casa que acolhe moradores de rua para reintegrá-los na sociedade, não só dar uma acolhida, dar um banho, dar roupas, um alimento, mas faz todo um processo que dura meses, de reintegração na sociedade. É um trabalho muito, muito bonito. E muitos que estão ali hoje trabalhando são ex-moradores de rua, que estão ajudando a levar essa casa e muitas outras para frente. E na portaria dessa casa é um ex-morador de rua, que é um homem extraordinário, tem um brilho nos olhos, que você vê que é um homem que descobriu a Deus na sua vida, descobriu lá, estando nessa casa, se converteu, e hoje é um homem extraordinário, e ele passa 24 horas por dia na portaria. Quando ele falou que ele ficava 24 horas por dia, eu falei: não, peraí, como? Como que você consegue ficar 24 horas? Não, padre, é que é a minha vocação. Deus me deu essa missão. E nós não temos tanta gente assim que pode ficar na portaria, porque aqui precisa de uma pessoa forte, porque chegam pessoas da rua gritando, às vezes, fazendo estardalhaço, enfim, pode acontecer de tudo aqui, precisa ser uma pessoa que tem um pouco de paciência e ao mesmo tempo é forte. Então, sou eu que fico aqui. E você não dorme? Não, olha, eu dou umas cochiladas aqui nessa cadeira que tem aqui de vez em quando. E dizia isso com uma alegria. Eu falei assim: puxa, não é possível, como que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Tá? Se entregar a esse ponto para servir o próximo, está dando a sua vida aos outros. Quantas vezes o que queremos é a nossa comodidade? Quantas vezes o que queremos é o nosso descanso? Quantos pequenos serviços podemos estar realizando dentro de casa, principalmente aí dentro de casa, e vendo as outras pessoas fazerem coisas e estarem lá ocupadas,
podemos ajudá-los, estar sempre ajudando. São Paulo dizia: aliviai uns as cargas dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levai uns as cargas dos outros. Isso, se nós vemos alguém carregando algo, trabalhando, se empenhando em algo e nós estamos mais tranquilos, nós vamos lá para dar uma mão, nós vamos lá para servir. Todo o cuidado da casa, da limpeza, da ordem, podemos ir na frente, não pensar que os outros é que vão fazer, que os outros é que vão providenciar. Isso é servir, isso é ser generoso. Generosidade, por fim, num tema que acho muito importante nos dias de hoje, vendo as famílias como elas estão, é a generosidade interfilhos. Nós, vocês sabem, estamos vivendo numa cultura que é uma cultura diferente de outras épocas. Até décadas atrás, as famílias eram numerosas, era o mais comum. Eu vi, por exemplo, a história de um porteiro de prédio, eu não saberia dizer agora exatamente quantos anos atrás isso ocorreu, mas seria como que há 2 gerações atrás, ou 3 gerações atrás, e que ele teve 11 filhos, o porteiro de um prédio, 11 filhos. E desses 11 filhos, eles todos tiveram cerca de 2 filhos. Por quê? Porque foi justamente essa mentalidade que começaram a pegar na sociedade, uma mentalidade que tem muito de egoísta, de pensar em si, não querer sacrifício, não querer sofrimento. Não sei se vocês sabem, todos os anos, um encontro de famílias numerosas com o Papa e os dirigentes de uma instituição voltada para isso. E o Papa, toda vez que os recebe, ele faz uma homilia. E é muito bonita a homilia dos papas, do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, só para citar umas palavrinhas do Papa João Paulo II, por exemplo. Não existe maior alegria numa família do que a chegada de um novo filho, de um novo irmão. Não há maior presente que Deus possa conceder. Esta é a gozosa doutrina da Igreja que todos devemos transmitir ao mundo. Sempre se cumprem as palavras do arcanjo, e será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O Papa João Paulo II insiste com frequência na ideia de que a civilização cristã é a civilização da vida, que é preciosa porque é um dom de Deus, cujo amor é infinito. E quando Deus concede a vida, concede-a para sempre. A vida, além disso, é preciosa porque é a expressão e o fruto do amor. O grande perigo para a vida familiar, numa sociedade em que os ídolos são o prazer, as comodidades e a independência, é que os homens fechem o seu coração e se tornem egoístas, que prefiram um pouco mais de bem-estar material à alegria de trazer mais filhos ao mundo. Não se pode esquecer, cada filho que Deus vos concede é uma grande bênção divina. Não tenhais medo aos filhos. E o Papa Francisco, 2 palavrinhas. É preciso insistir para se propagar a convicção fundamentada na verdade de que a saúde física e moral da família e da sociedade não se resguarda senão na obediência generosa às leis da natureza, respeitando as leis da natureza, as leis da procriação, isto é, as leis do Criador, e antes de mais nada no respeito sagrado e interior nutrido por estas leis. As famílias numerosas, longe de serem doença social, são a garantia da saúde física e moral de um povo. Nos lares em que sempre é um berço de onde se ouvem vagidos,
as virtudes florescem espontaneamente, enquanto o vício se afasta como que expulso pela infância. Que palavras tocantes, na verdade. Vamos terminar essa meditação. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê um coração grande, um coração que sabe amar, porque se realmente amarmos, nós seremos muito generosos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.